A justiça, entre aspas, estatal mostra sua face. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, no dia 10 de dezembro, procuradores fizeram denúncia contra 4 desembargadores, 3 juízes e mais 8 pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça da Bahia por venda de sentença. Essa denúncia é resultado de uma operação realizada no final de novembro, em que algumas pessoas foram presas, esses juízes e desembargadores foram afastados. O termo denúncia é um termo técnico em direito que refere-se ao ponto em que, feita a investigação ou inquérito policial, o promotor entendeu que existem evidências fortes para acusar essas pessoas pelo crime. As evidências, testemunhos, provas, etc., são assertivos quanto à materialidade do fato, ou seja, que o crime aconteceu mesmo, e a autoria do mesmo, ou seja, que essas pessoas são as culpadas pelo crime. Isso encerra a fase inquisitorial e inicia a fase do processo jurídico propriamente dito. Isso vai lá para o juiz, que vai colher o contraditório, assegurar a ampla defesa e no final julgar o caso. Como se tratam de juízes e desembargadores, essas pessoas serão julgadas por outros desembargadores do TJBA, o chamado órgão especial do tribunal. O caso em si que estão sendo acusados não está muito claro na reportagem, mas até onde consegui informações, o que aconteceu é que uma pessoa, um borracheiro, alega ter a propriedade de uma vasta quantidade de terras no interior da Bahia, 800 mil hectares, uma mega fazenda. O caso é discutido na justiça desde 1985. O problema é que a área é ocupada por dezenas de agricultores menores e até empresas multinacionais de agricultura. É realmente uma área muito grande que também alegam ter escritura da área. Como explicamos no vídeo, é possível propriedade privada sem Estado, lá no canal Ancapsu Classic. Escritura é só um papel, é uma prova de propriedade, mas nada além disso, não é propriedade absoluta. Existem dezenas de lugares no Brasil em que mais de uma pessoa tem escritura sobre a mesma área. Qual escritura é válida e qual não é, muitas vezes é difícil de dizer porque, muitas vezes, escrituras, principalmente mais antigas, são pouco claras quanto à fronteira da terra e, além disso, sempre existe o risco de falsificação. Alguns cartórios no interior do país são tão mal organizados que têm grande facilidade em criar escrituras do nada. É uma situação similar à disputa de terras por uso capião. Quem reside em uma área rural há mais de determinado período e o proprietário nunca entrou na justiça reclamando, entende-se que o proprietário abandonou as terras. O prazo para você ter direito à terra por uso capião varia conforme várias condições, entre 2 e 15 anos. A pessoa, lógico, tem que comprovar que mora naquela terra há esse tempo, sem nunca ter sido incomodada. Nesse caso, porém, o suposto dono entrou na justiça em 1985. O processo vem se arrastando desde então. Se a propriedade está sendo contestada na justiça, então, por óbvio, não corre o prazo de uso capião, porque o proprietário defendeu a terra dele. No caso de alguém pedindo terra por uso capião, a prova do tempo que mora lá não é simples de fazer também, porque ninguém lembra de tirar uma foto com o jornal do dia que invade uma propriedade, para provar que estava lá naquele dia. Muito menos registrar o ato em cartório. Geralmente as provas são testemunhos de vizinhos, fotos antigas com crianças, muitas vezes as pessoas apontam uma árvore que plantaram na propriedade e viram crescer nesse meio tempo. No final das contas, muitos juízes acabam aceitando esse tipo de coisa porque se não aceitarem esse tipo de prova, nunca vai ficar provado de forma definitiva esse tempo. Eu imagino que, se o grupo estava vendendo sentenças ilegais, isso significa que, mesmo não tendo provas muito boas de que estavam naquela propriedade há muito tempo, essas pessoas conseguiram o resultado esperado, ou seja, conseguiram a propriedade da terra. O problema é, como eu disse, nesse caso, em nenhum caso de uso capião existe prova absoluta, prova muito clara. Sempre tem muita subjetividade por parte do juiz. Então, é provável que a investigação da Procuradoria deve ter se concentrado no outro lado. Os juízes devem ter recebido alguma compensação financeira pela sentença e a Procuradoria conseguiu identificar esse dinheiro
Porque, do lado das evidências apresentadas, sejam escrituras, sejam evidências de ocupação anterior, essas devem ser tão subjetivas quanto o que já é normal nesses casos. Antes de entrarmos no tema principal desse artigo, cabe ressaltar um ponto. O uso capião não é uma invenção brasileira de justiça. De fato, é um instituto criado pelo Império Romano. Uso capião se escreve tudo junto e deriva da palavra em latim usada para isso na justiça romana e é comum em praticamente todos os ordenamentos jurídicos do mundo inteiro. Uso capião é válido até na ética libertária, posto que, se o proprietário não defendeu a terra dele, significa que não é propriedade dele de fato. Lembra, a propriedade jusnatural exige 3 elementos: o uso, a delimitação e a defesa. Se o proprietário não usa a terra, entendendo como uso absolutamente qualquer coisa, eles podem estar usando como reserva de valor, se ele não delimitou a terra ou se ele não defende em caso de alguma agressão, ele não é mais o proprietário, abandonou a coisa. Note-se que isso é muito diferente de invasões tipo MST, posto que tipicamente esses movimentos coletivistas invadem fazendas delimitadas, usadas pelo dono e defendidas. Muitas vezes fazendas produtivas são invadidas meramente por esquerdismo. O caso de uso capião é uma propriedade abandonada, a ponto de outra pessoa ir lá, morar lá por 15 anos e ninguém sequer ir na justiça reclamar a retirada dessa pessoa. Eu falo mais sobre esse aspecto no vídeo É Possível Propriedade Privada Sem Estado? Lá no canal Ancapsu Classic. Mas o ponto libertário central que eu quero fazer nesse artigo nem tem a ver com o uso capião. Quero falar sobre a justiça em si. Como se pode ver, há forte suspeita que a justiça, entre aspas, estatal, foi corrompida no caso. Os juízes e desembargadores não julgavam com o melhor do direito, com imparcialidade, com base em evidências, mas sim com um estímulo econômico externo. É isso que dá a entender a matéria. Esse tipo de comportamento, infelizmente, não é incomum. Lógico, existem juízes e desembargadores estatais absolutamente éticos que jamais fariam isso. Mas como em qualquer entidade formada por seres humanos, alguns deles têm o padrão moral um pouco mais fraco e podem ser corrompidos. Humanos são, por natureza, imperfeitos e podem sim realizar fraudes, enganar, errar, tomar ações indevidas, quebrar contrato. Tudo isso, se for lógico, no melhor interesse deles próprios. Na justiça não é diferente. Portanto, qualquer entidade composta por seres humanos, seja estatal, seja privada, pode ter esse tipo de coisa. Como resultado, ela deve oferecer algum mecanismo, algum tipo de estímulo para que não exista esse tipo de fraude, sob risco de se perder completamente no caminho. O Estado propõe resolver esse tipo de problema com repressão do próprio Estado. Como visto, até com algum grau de sucesso nesse caso. O PGR identificou o problema, está acusando juízes e desembargadores, porém é um caso identificado. Quem garante que não existem muitos outros que sequer sabemos que aconteceram? Pior, os juízes, eles serão julgados por colegas de trabalho. Lembre-se, como o Estado reservou para si o monopólio da jurisdição, qualquer julgamento é feito pelo próprio Estado. Isso acaba impedindo que a justiça seja realmente isenta. Quem vai julgar esses juízes e desembargadores é o pessoal que tomava cafezinho com eles no corredor do fórum. E embora seja bastante possível que esses colegas sejam até mais duros com eles do que seriam com pessoas que não conhecem, o pior que pode advir desse processo para esses juízes e desembargadores é a aposentadoria compulsória com salário integral. Quase não parece punição, não é mesmo? Ou seja, o fato é, na justiça estatal, pelo fato dela ser um monopólio, acaba não havendo nenhum incentivo, nenhuma punição de fato para juízes que queiram usar a justiça para o propósito de ter lucro. Ou seja, juízes estatais podem muito facilmente vender sentenças a qualquer momento. Curiosamente, quando se fala em justiça privada, a primeira objeção que muitas pessoas fazem é exatamente: ah, mas aí na justiça privada quem pagar mais vai levar o caso. Lógico, isso deriva do fato que as pessoas simplesmente não sabem como a justiça privada funciona. Mas veja que, ao contrário, é justamente na justiça estatal onde é mais provável esse tipo de venda de sentença, por se tratar de uma entidade monopolista
naturalmente corporativista, onde o máximo de punição que se chega é a aposentadoria compulsória. De fato, o único incentivo que o juiz estatal tem para não vender sentenças é a própria índole ética. Embora eu tenha certeza que muitos juízes têm sim princípios éticos de alto grau, como eu disse, em qualquer agrupamento de pessoas vão haver aqueles com padrão moral menos rígido e prontamente vão seguir para o caminho de vender sentenças para quem pagar mais. Novamente, a solução privada acaba sendo acusada de algo que de fato é um problema na solução pública. Mesmo em outros países, onde supostamente a punição pode ser mais dura para um juiz pego nesse caso, lembre-se, juízes sabem como funciona a justiça e serão julgados pelos seus pares. A chance de serem acusados e culpados pelos próprios pares é mínima em qualquer justiça monopolista, como a justiça, entre aspas, estatal. Simplesmente não há incentivo para o juiz estatal ser isento de fato. Ele pode decidir para o lado que achar melhor ou o lado que pagar mais. A gente vê aqui também um pouco daquela ideia do barro mais fino que fala Frederic Bastiat, que os funcionários públicos, o governo em si, se julga ser feito de um barro mais fino que o resto da população, menos suscetível à corrupção e coisa e tal, o que sabemos de fato não é verdade. Infelizmente, mesmo na população em geral que não faz parte no Estado, muitas vezes vê a coisa por esse ângulo. O mero fato do juiz fazer parte do Estado faz ele parecer uma autoridade, algo que tem um padrão moral mais alto que a média da população, o que definitivamente não é verdade. Mas e no caso da justiça privada? Bem, como explicamos, a justiça privada tem pelo menos uma vantagem nesse caso. É a vantagem do incentivo estar direcionado para a imparcialidade. Bem, como explicamos no vídeo qual o limite da justiça privada, que também tem lá no canal Ancapsu Classic, para a justiça privada ter jurisdição sobre um caso, é preciso que ambas as partes tenham aceito tal justiça. Isso significa que uma justiça privada precisa ser imparcial. Se ela tender para um lado, vai ser recusada pela outra parte. O incentivo está no sentido correto, porque para lucrar, para ter lucro, para o juiz ganhar dinheiro, ele precisa ser técnico e imparcial, incorruptível. Aceitar corrupção para um caso arrisca ele destruir a reputação dele e assim não conseguir pegar mais nenhum caso na vida. Não só a reputação dele, como de toda a empresa, de toda a justiça privada, tirando ela do mercado para sempre. Pior que isso, se houver um juiz privado corrupto, certamente é interesse da própria empresa de justiça levar ele à justiça. E nesse caso, pode levar ele a outra justiça diferente porque não há monopólio de jurisdição. Isso garantiria um julgamento muito mais isento desse juiz. No final das contas, a única forma de haver justiça de fato é com a justiça privada, porque nessa situação sempre se pode garantir que nenhuma das partes é a justiça. Qualquer forma de justiça monopolista, como a justiça, entre aspas, estatal, é sempre um arremedo de justiça, posto que, em inúmeras situações, vai julgar a si própria, ou vai julgar o seu dono, o Estado. Como vimos, o simples fato deles julgarem a si próprios garante uma impunidade absoluta. Na justiça estatal é que quem paga mais leva. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!